Good morning! Na nossa aula de inglês de hoje nós falaremos sobre adverbs. Adverb of time, adverb of mode and adverb of place. O que significa, professora? Significa que nós falaremos sobre advérbios. Advérbios de tempo, advérbios de modo e advérbios de lugar. Vejam só, pessoal. A classe gramatical advérbio, assim como todas as outras classes gramaticais, exerce a mesma função, independente da língua. Ou seja, tanto em português quanto em inglês, o advérbio é usado para modificar outros advérbios, verbos e adjetivos. Mas como assim, professora? Como é que o advérbio muda um verbo? Como é que ele pode mudar outro advérbio? Ou como é que ele muda um adjetivo? É simples. Quando alguém diz, por exemplo, que está muito cansado, a palavra muito intensifica o adjetivo cansado, intensifica a maneira como a pessoa está. Ou quando alguém diz, por exemplo, que certamente fará o trabalho individual. Certamente é uma afirmação. Ou quando alguém diz que jamais fará dupla com um coleguinha bagunceiro. Da mesma forma, os advérbios são usados em inglês. E agora vocês irão conhecer alguns mais detalhadamente, dos três tipos que eu falei anteriormente: advérbios de modo, advérbios de lugar e advérbios de tempo. Observem aqui. Adverbs of manner. Os advérbios que terminam em li, com o sufixo li, esse ly, eles são geralmente vindos de adjetivos. Como assim? Eles eram adjetivos e eles se transformaram em advérbios. Vejam, aqui nós temos o exemplo do quick. Quick é rápido, mas quando acrescentado o ly ao seu final, ele se transforma em quickly, ou seja, era um adjetivo, rápido, e se transformou em um advérbio, rapidamente. O mesmo acontece com slow. Slow é um adjetivo, devagar. Recebeu o ly, ele se transforma em um advérbio, vagarosamente. Eu posso utilizar esses advérbios para dizer que Gustavo eat quickly. Eu disse que Gustavo come rapidamente. Então, eu usei o meu advérbio quickly para intensificar o verbo eat, que é o verbo comer. Muito importante que vocês saibam que existem alguns adjetivos que terminam em ly. É a mesma terminação de alguns advérbios, mas são adjetivos, como lovely, friendly, lively. Seguindo aqui, nós temos adverbs of place, advérbios de lugar. Para que é que eles são usados? Ou quando é que eles são usados? Os advérbios de lugar são usados para expressar a ideia de local, direção ou distância. Esses advérbios de lugar podem ser formados por apenas uma palavra ou por uma frase preposicional, ou seja, uma frase que vem acompanhada de uma preposição. Aqui nesse primeiro exemplo nós temos: Clarice is in Italy with her family. In Italy. In foi a preposição usada para dizer que ela está naquele local, ela está na Itália. Já no segundo exemplo, nós temos um advérbio indicando direção. He has never traveled abroad. Ele nunca viajou para fora do país. Nesse caso, a direção está sendo indicada pelo para fora. E no terceiro exemplo, nós temos o away, que é um advérbio que indica distância. O terceiro tipo de advérbio que eu disse que nós veríamos hoje é o adverb of time, advérbio de tempo. Advérbios de tempo são utilizados para explicitar quando algo aconteceu, em que momento aconteceu. E eles se dividem em dois tipos, os definidos e os indefinidos, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Aqui nós temos alguns exemplos.
I did not work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Ó, aí o tempo ontem. On Monday, I will study for the exam. Na segunda, eu estudarei para a prova. Nesse caso, foi usada a preposição on. Terceiro exemplo. My parents will travel next week. Meus pais viajarão semana que vem. Novamente, eu consigo delimitar o tempo. Vai ser na semana que vem. Eu consigo definir qual é o tempo. E por último, they have recently discovered a new vaccine. Eles descobriram recentemente uma nova vacina. Aqui eu só sei que foi recentemente, mas eu não consigo delimitar exatamente quando. Na sequência, nós veremos um vocabulary de alguns tipos de adverbs. Adverb of manner, que são os advérbios de modo. Adverb of place, que são os advérbios de lugar. E adverb of time, que são os advérbios de tempo. Professor, o que é mesmo um vocabulary? Um vocabulário. Então, nós teremos os advérbios em inglês e a tradução deles em português. Eu selecionei apenas alguns, digamos que os mais utilizados, mas existem muitos outros. Adverbs of manner. Actively, amiss, badly, faithfully, purposely, quickly, and simply. Adverbs of place. Above, anywhere, around, below, everywhere, far, here, near, nowhere, there. Lembram que eu falei antes que os advérbios de tempo são divididos em definidos e indefinidos? Vamos ver agora alguns deles. Adverbs of time. Vamos ver primeiro os definidos, tá? Yesterday, today, tomorrow, last month, last year, next week, all day e tonight. Agora veremos alguns advérbios indefinidos. Already, yet, soon, before, after, finally, recently and suddenly. Caso vocês se perguntem qual é a diferença que há entre eles, é simples. Os definidos, como o próprio nome já diz, estão definindo exatamente quando algo aconteceu. Já os indefinidos, não há como nós darmos uma certeza de quando aconteceu. Segue agora a atividade que vocês devem realizar hoje. A atividade é a seguinte: vocês irão trabalhar a pronúncia de alguns dos advérbios que foram vistos hoje. Eu selecionei 5 de cada um dos tipos dos que nós vimos e eu preciso que vocês treinem em casa, assistam o vídeo quantas vezes for necessário para que vocês consigam associar o som do advérbio à palavra, à escrita. E quando vocês acharem que já estão craques, vocês irão gravar um áudio para mim pelo WhatsApp mesmo e me enviar no privado. Quem quiser anotar alguma coisa no caderno, fique à vontade. Pode anotar, pode fazer resumo sobre o assunto. Ah, professor, eu quero anotar todos os advérbios que apareceram no vídeo. Ok, mas a atividade mesmo é a prática oral. O que importa para mim hoje são os áudios que vocês irão me enviar, porque eu quero avaliar a pronúncia. Por hoje é só, mas qualquer dúvida podem falar comigo.